No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje a gente fala sobre os seguintes assuntos. Vamos falar sobre transparência, o que diz o PLC dos motoristas sobre bloqueios arbitrários das plataformas. E ainda, petroleiros cobram da Petrobras a reabertura da Fafem, a fábrica de fertilizantes no Paraná que foi fechada durante o governo de Jair Bolsonaro. A partir de agora, então, aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Jornal da CUT. A gente traz aqui informação para você. A gente fala sobre a proposta, ou sobre o projeto de lei complementar dos aplicativos, que traz como uma proposta uma demanda urgente para os motoristas de Uber, de 99, entre outras plataformas, que é a transparência nas ações das plataformas. São comuns os casos de motoristas que, sem saber o motivo, acabam sendo bloqueados pelas plataformas e ficam impedidos assim de trabalhar. O projeto propõe que as plataformas justifiquem antecipadamente as razões desses bloqueios. O motorista não fica sabendo hoje por que está sendo bloqueado, enfim, não tem nem como recorrer, não tem como acionar, somente na justiça, e geralmente perde também, não é? Então esse projeto de lei complementar, esse PLC, atua justamente para sanar esse problema, As plataformas, se o projeto for aprovado, elas vão ter que dizer as razões dos bloqueios antecipadamente. E se não o fizerem, elas estão sujeitas a multa, inclusive. O ponto no PLC que diz isso tem o título de Medidas de Proteção à Exclusão Arbitrária de Trabalhadores. Diz, a exclusão do trabalhador ou da trabalhadora somente poderá ocorrer de forma unilateral pela empresa em casos de fraudes, abusos ou mau uso da plataforma, garantindo-se o direito de defesa por parte do trabalhador. Isso é importante que a gente deixe destacado. Desse modo, continua o texto aqui, é garantida a possibilidade do trabalhador e da trabalhadora contestar a decisão, inclusive com o apoio do sindicato. O sindicato é que vai fazer a fiscalização, é que vai acionar a plataforma nesses casos. A Karina Trindade, que é presidenta do Sindicato dos Trabalhadores, dos Motoristas por Aplicativo do Transporte Particular lá do Rio Grande do Sul, a Karina Trindade, que a gente já tem ouvido aqui algumas vezes no Jornal da CUT, ela participou da negociação, participou da elaboração do projeto de lei. Ela fala sobre esse ponto, a gente vai ouvir agora. Vamos partir do princípio que hoje a gente não tem nada, A gente não tem uma lei que priorize o diálogo com as plataformas, a gente não tem nada que diga que as plataformas têm que ouvir o trabalhador, a gente não tem nada que diga que as plataformas são obrigadas a reativar esse trabalhador e muito menos dar direito a ele se defender em caso de bloqueio arbitrário, como está no PLC. Então, a partir desse projeto de lei passar no Congresso, a gente vai ter sim como conversar com as plataformas. O trabalhador ele vai ter direito a se defender antes dele ser bloqueado, então vai ser previsível se recebeu uma denúncia de algum passageiro que acontece hoje. Hoje ele é bloqueado sem direito a nada, sem direito de se defender, ele tem que buscar na justiça, demora 3, 4 anos para sair alguma coisa, e nem sempre o juiz dá favorável ao motorista. E quando dá favorável ao motorista pela Justiça do Trabalho, eles derrubam no STF, que é o caso agora dos dois que estão lá no STF, Os dois julgamentos de motoristas que estão voltando para a plataforma e pedindo vínculo de emprego também. Então, a gente tem uma série de problemas por não ter uma legislação que regulamente isso. E como está no nosso projeto de lei, o motorista, antes dele ser bloqueado, ele vai ser chamado, ele vai poder se defender e dizer o que aconteceu naquela situação dele. Ele vai saber também o motivo, porque hoje a maioria dos trabalhadores não sabe o motivo. Essa é uma briga longa que a gente tem com as plataformas, que o trabalhador não sabe o motivo, não pode se defender, e ele é bloqueado simplesmente do nada, e eles alegam qualquer motivo depois na justiça ou comum ou na justiça do trabalho. Isso dificulta a volta do trabalhador para a plataforma. E volto a dizer, como microempreendedor, ele não teria o direito nem de voltar para a plataforma, Porque a justiça vai dizer, vocês são microempreendedor, vocês se virem, vocês aceitaram ser parceiros das plataformas, então nós não temos nada a ver com isso, A plataforma te admite ou te tira da plataforma a hora que ela quiser, que é isso que acontece na justiça comum hoje, Então, quando é na justiça do trabalho, a gente consegue criar esse vínculo e essa volta do trabalhador, ou nesse caso vai ser mais, como a gente diz, amigavelmente, mas não tão amigavelmente, mas o sindicato vai participar também dessa construção aí com os trabalhadores e a defesa dos trabalhadores com as plataformas.
Muito bem, deixa eu ver se meu raciocínio aqui está certo. Na justiça comum, se eu sou MEI, eu aceitei ser parceiro da plataforma, e aí se eu vou reclamar de uma suspensão arbitrária, fim de alguma ação arbitrária, a justiça comum vai entender que da mesma maneira que eu tenho o direito de desligar a plataforma tem o direito de me desligar. E aí, aos olhos de muita gente, isso pode ser uma relação justa, mas a gente precisa entender que existe uma relação, sim, de exploração, porque, afinal, eu sou o ponto mais fraco, eu sou o explorado pela plataforma que ganha muito dinheiro e eu vou continuar tendo a minha condição financeira para sempre, depender só disso. Ou seja, a exploração, né, a relação do explorador ao explorado, por isso que precisa ter um tipo de regulação de justiça que favoreça aquele que não é favorecido. É isso o raciocínio, né? É por aí. Exatamente, dando o poder dele conseguir, na justiça do trabalho, que a gente não consegue amigavelmente com as plataformas, né? Ou que a gente diz amigavelmente, ou nas negociações coletivas, nos acordos coletivos. Muito bem, a gente ouviu então a Karina Trindade, presidenta do Sintrapli, o Sindicato dos Motoristas no Transporte Particular por Aplicativo do Rio Grande do Sul. Karina Trindade, que participou do processo de negociação e elaboração do PLC dos motoristas, esclarecendo esse ponto importante que é a transparência das plataformas na hora de, digamos, penalizar, né? Elas costumam penalizar sem justificar, sem nada. Aí o motorista, a motorista ficam aí, enfim, né, ficam sem saber o que fazer, não conseguem acionar, enfim, né, ficam aí jogados à própria sorte, não conseguem trabalhar. O Jornal da CUT agora fala sobre a categoria petroleira, sobre uma ação da categoria, parece uma cobrança da categoria petroleira, né, mas que interessa a toda a sociedade. A Federação Única dos Petroleiros, a FUP, que cobrou urgência da Petrobras na reabertura da Fafem, lá no Paraná. A Fafem é a fábrica de fertilizantes nitrogenados do Paraná, que foi fechada durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O objetivo com a reabertura da Fafem é reduzir a dependência de importações e retomar a presença da Petrobras na produção nacional de fertilizantes, conforme o programa do governo Lula e compromisso declarado pelo presidente da estatal, Jean Paul Prats, assim que tomou posse no cargo. A diretoria da Petrobras, inclusive, se reuniu para falar sobre o tema, para deliberar sobre o tema nessa quarta-feira, né? Segundo o coordenador-geral da FUP, o David Bacelar, a reabertura da fábrica tem que acontecer juntamente com a recontratação de trabalhadores. Com o fechamento da unidade, cerca de 1.000 empregados perderam seus postos de trabalho, sendo 400 empregados diretos e 600 indiretos. David Bacelar participou na segunda-feira, no dia 15, de uma audiência no Tribunal Superior do Trabalho sobre esse tema, inclusive. Ela foi fechada em março de 2020, a Fafem, lá no Paraná. Ela operava desde 1982 e entrou no plano de desinvestimento da Petrobras em 2019. A fábrica era responsável pela produção de 30% do mercado brasileiro de ureia e amônia e de 65% do agente redutor líquido automotivo, chamado de Arla 32, que é um aditivo para veículos de grande porte que atua na redução de emissões atmosféricas. Ou seja, a, entre aspas, hibernação da Fafem fez com que o país deixasse de produzir por dia 2.000 toneladas de ureia e 1.300 toneladas de amônia, né, materiais que são utilizados na fabricação de fertilizantes. A reabertura da fábrica está incluída no Plano Estratégico 2024-2028 da Petrobras e no Plano Nacional de Fertilizantes. O coordenador-geral da FUP, o David Bacelar, afirma que não se conseguiu entender a demora, né? Não é possível, não dá para entender a demora em retomar a unidade. Ele diz que o Brasil é um grande produtor agrícola, precisa diminuir a dependência sobre a importação de fertilizantes nitrogenados e, mais do que ser importante para a economia, a reabertura da Fafem, né, com geração de emprego e mais renda na região, a reabertura da fábrica tem relação direta com a segurança alimentar da população. O Brasil é atualmente o quarto maior consumidor de fertilizantes do mundo e importa 85% do que utiliza. Segundo uma estimativa da FUP, a reabertura da Fafem, lá no Paraná, com a reabertura, né? Além da Fafem, a retomada das Fafens Bahia e Sergipe, que são outras duas fábricas também de fertilizantes da Petrobras, além da conclusão das obras da Fafem do Mato Grosso do Sul, isso tudo poderia reduzir para 35% as importações de insumos agrícolas, lembrando que hoje é 85%. Então, isso significa desenvolvimento para o Brasil, né? Benéfico para a sociedade, Federação Única dos Petroleiros aí cumprindo seu papel, o papel sindical, não só de
proteger os trabalhadores, mas também de trazer desenvolvimento e renda para o país. Jornal da CUT fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, nós nos falamos na próxima edição, até lá.